Olá! Vamos fechar a semana, né, com a nossa leitura. Hoje eu vou ler 2 capítulos, o 48 e o 49, tá? Os dois são curtos. Vamos lá, então? Capítulo 48. Gregórios entregou a Silveira as fotocópias do livro de Prado. Errara pela cidade durante mais de 1 hora até achar um centro comercial que ainda estava aberto e onde se podia tirar cópias. Isso é, disse Silveira rouco, Depois falaram das vertigens. Silveira falou da sua irmã que tinha problemas nos olhos e sofria há décadas de tonturas, mas não se tinha conseguido encontrar a causa. Ela simplesmente se habituara àquilo. Fui com ela ao neurologista uma vez e saí daquele consultório com a impressão de que ainda estávamos na idade da pedra. O nosso conhecimento do cérebro ainda é antediluviano. Algumas áreas, alguns padrões de atividades, algumas substâncias, é só o que se sabe. Tive a sensação de que nem sabem o que devem procurar. Conversaram sobre o medo que nasce da incerteza. De repente, Gregório sentiu que alguma coisa o inquietava. Demorou algum tempo até ele compreender o que era. 2 dias atrás, na sua volta, a conversa com Silveira sobre sua viagem. Hoje, a conversa com João Essa, agora novamente Silveira. 2 intimidades podiam se bloquear, impedir-se, envenenar-se mutuamente. Ele sentiu-se aliviado por não ter contado nada a essa sobre o desmaio na biblioteca de Coimbra. Assim, tinha ao menos uma coisa que podia partilhar só com Silveira. Silveira lhe perguntou agora sobre a palavra homérica que ele havia esquecido. É aquela palavra que eu não sei ler, que está escrito em grego. Disse Gregórios. É uma enxada para limpar o chão da sala. É o que quer dizer a palavra. Silveira riu. Gregório se juntou a ele. Riram e riram, às gargalhadas. 2 homens que por um momento conseguiram vencer todo o medo, toda a tristeza, o desapontamento e todo o seu desalento. Que estavam unidos de um jeito precioso pelo riso, embora o medo, a tristeza e o desapontamento fossem só seus e criassem toda a sua solidão muito particular. Quando o riso se acalmou e ele voltou a sentir todo o peso do mundo, Gregório se lembrou de como rira com João Essa sobre o almoço sem graça do asilo. Silveira foi até o seu escritório e voltou com o guardanapo em que Gregórios lhe anotara no vagão-restaurante do trem noturno em hebraico. E Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Silveira pediu que ele lesse aquilo novamente para ele. Em seguida, pediu que ele escrevesse para ele alguma coisa da Bíblia em hebraico. Gregórios não resistiu e escreveu. No início era a palavra, e a palavra estava em Deus, e Deus era a palavra. Todas as coisas foram através dela feitas, e sem ela, nada do que foi feito poderia ser feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Silveira foi buscar a sua Bíblia e leu essas frases iniciais do Evangelho
segundo São João. Então a palavra é a luz dos homens, disse, e as coisas só passam a existir depois que foram nomeadas através das palavras. E as coisas têm que ter um ritmo, acrescentou Gregórios. Um ritmo como tem, por exemplo, as palavras no Evangelho segundo São João. Só depois que se transformam em poesia, lançam verdadeiramente luz nas coisas. Na luz mutante das palavras, as mesmas coisas podem parecer completamente distintas. Silveira olhou para ele. É por isso que dá vertigem quando falta uma palavra diante de 300.000 livros. Eles riram, e riram mais e mais. Olharam um para o outro e sabiam que também estavam rindo sobre risos passados e sobre o fato de que se ri melhor daquilo que mais importa. Mais tarde, Silveira lhe perguntou se ele podia lhe ceder as fotografias de Isfahan. Eles penduraram as imagens no escritório de Silveira. Silveira se sentou à sua mesa de trabalho, acendeu um cigarro e observou as imagens. Queria que a minha ex-mulher e os meus filhos vissem isso, disse. Antes de irem dormir, permaneceram alguns momentos em silêncio no hall. Pena que isso também já se acabou, disse Silveira. Refiro-me à sua estada na minha casa. Gregórios não conseguiu pegar no sono. Imaginou como o seu trem se poria em movimento na manhã seguinte. Sentiu aquele primeiro solavanco. Amaldiçoou as vertigens e o fato de Doxíades ter razão. Acendeu a luz e leu o que Prado escrevera sobre a intimidade. Intimidade imperiosa. Na intimidade estamos entrelaçados e os laços invisíveis são como uma corrente libertadora. Esse entrelaçamento é imperioso, exige exclusividade. Partilhar seria trair. Mas nós não gostamos, amamos ou tocamos uma única pessoa. Fazer o que então? Gerir as várias intimidades? Fazer uma contabilidade minuciosa de temas, palavras, gestos? De conhecimentos e segredos comuns? Isso seria um veneno que pinga silenciosamente, gota a gota. Começava a amanhecer, quando ele mergulhou num sono irrequieto e sonhou com o fim do mundo. Foi um sonho melodioso, sem instrumentos nem sons, um sonho de sol, vento e palavras. Os pescadores, com suas mãos rudes, gritavam coisas rudes uns aos outros. O vento salgado dispersava as palavras, incluindo aquela de que ele se esquecera. Agora estava dentro d'água, mergulhando bem para baixo. Ele nadava com toda a força para o fundo, sentindo o prazer e o calor nos músculos, quando eles se contraíam contra o frio. Precisava abandonar o cargueiro das bananas. Tinha pressa. Assegurou aos pescadores que aquilo não tinha nada a ver com eles, mas eles se defenderam e o olharam com estranheza quando ele desembarcou com o seu saco de marinheiro, acompanhado pelo sol, pelo vento e pelas palavras.
O capítulo que eu vou ler a seguir, que é o 49, já faz parte da última parte do livro, que é a quarta parte, que ele chamou de O Regresso. Então vamos ao capítulo 49. Gregórios continuou acenando, até mesmo quando Silveira já tinha desaparecido do seu campo de visão. Será que existe em Berna alguma fábrica de porcelana? Perguntara ele, ainda na estação. Da janela do trem, Gregórios fizera uma foto. Silveira, protegendo o cigarro contra o vento, tentando acendê-lo. As últimas casas de Lisboa. Ontem ainda ele fora à livraria religiosa no bairro Alto, onde encostara a testa na vitrine úmida de neblina antes de tocar pela primeira vez a campainha da Casa Azul. Naquele momento, tivera de lutar contra a tentação de ir até o aeroporto e pegar o primeiro avião para Zurique. Agora precisava lutar contra a tentação de saltar na próxima estação. Se a cada metro que o trem avançasse, se apagasse uma lembrança, e se além disso o mundo voltasse a se transformar pedaço a pedaço em seu estado original. Opa, espera aí que aqui alterou aqui, a luz está muito forte. Desculpa, gente. Vou continuar, tá? Se a cada metro que o trem avançasse, se apagasse uma lembrança, e se além disso o mundo voltasse a se transformar, pedaço a pedaço, em seu estado original, voltando a ficar como sempre fora quando chegasse à estação de Berna, o tempo da sua estada estaria aniquilado? Gregórios procurou o envelope que Adriana lhe dera. Isso destrói tudo, tudo. Aquilo que ele leria dentro de pouco tempo fora escrito por Prado depois da viagem à Espanha, depois da moça. Ele se lembrou do que ela dissera sobre a sua volta da Espanha. Saltara do táxi com a barba por fazer e o rosto chupado, devorara tudo o que ela lhe pusera à frente. Depois tomara um remédio para dormir e dormira um dia e uma noite. Enquanto o trem seguia rumo a Vilar Formosa, onde atravessariam a fronteira, Gregórios traduziu o texto que Prado escrevera em letras minúsculas. Cinzas da futilidade. Faz uma eternidade que Jorge me ligou no meio da noite, porque o medo da morte o atacara. Não, não foi a uma eternidade. Foi num outro tempo, um tempo completamente diferente. E, na verdade, se passaram apenas 3 anos. 3 anos de calendário, banais e aborrecidos. Estefânia. Ele falou então de Estefânia, das variações Goldberg. Ela tocara-as para ele, e ele gostaria de ter tocado elas em seu Steinway. Estefânia Espinhosa. Que nome mágico, fascinante, pensei naquela noite. Não queria conhecer essa mulher. Nenhuma mulher poderia bastar a este nome. Só podia ser uma desilusão. Como podia eu saber então que, na verdade, era o contrário? Era o nome que não estava à sua altura.
o medo de que a vida pudesse ficar incompleta, um torso, a consciência de definitivamente não poder se tornar aquele em quem a gente se projetou. Foi assim que interpretamos o medo da morte. Mas como se pode ter medo da falta de plenitude e da coerência interna da vida, se já nem a sentimos quando elas se tornam fatos irremediáveis? Perguntei eu então. Jorge pareceu entender. Mas o que foi que ele disse? Porque eu não folheio? Porque eu não vou ver? Por que é que não quero saber o que pensei e escrevi então? De onde vem essa indiferença? Será mesmo indiferença? Ou será que a perda é maior, mais profunda? Quero saber querer saber o que se pensou antes e em que aquilo se transformou, o que se pensa agora. Isso também faz parte da totalidade de uma vida, se é que ela existe. Teria eu, então, perdido a dimensão daquilo que torna a morte tão assustadora? A fé na harmonia da vida, pela qual vale a pena lutar, essa dimensão da plenitude que tentamos resgatar quando morremos? Lealdade, disse eu ao Jorge. É nisso que inventamos a nossa coerência. Estefânia, por que a correnteza do acaso não a levou para um outro lugar? Por que logo para nós? Por que é que ela teve de nos colocar diante de um desafio para o qual não estávamos preparados? Um desafio que nenhum de nós conseguiu vencer, cada um de sua maneira? Você é muito esfomeado para mim. É maravilhoso estar contigo, mas você é muito esfomeado. Não posso querer esta viagem. Veja, seria a sua viagem, só sua. Nunca poderia ser a nossa. Ela tinha razão. Não se pode querer fazer dos outros elementos construtivos da nossa vida aguadeiros na corrida pela própria felicidade. Finis terre. Nunca me senti tão lúcido quanto ali, nem tão sóbrio. Desde então, sei que a minha corrida terminou. Uma corrida que eu desconhecia estar correndo desde sempre. Uma corrida sem concorrentes, sem meta, sem recompensa. Totalidade? Espejismo, dizem os espanhóis. Eu li essa palavra naqueles dias num jornal. É a única da qual me lembro. Fata Morgana, miragem. Nossa vida não passa de umas formações fugidias de areia movediça, constituídas por uma rajada de vento e apagadas pela próxima. Construções da futilidade que se dissipam antes mesmo de se construírem. Ele já não era mais ele próprio, dissera Adriana. E ela já não queria ter mais nada a ver com aquele irmão estranho, alienado de si próprio, para bem longe. Quando é que alguém era ele próprio? Quando era como sempre costumava ser? Ou como era quando a lava incandescente dos pensamentos e dos sentimentos enterrava todas as mentiras,
as máscaras e as autoilusões. Frequentemente, eram os outros que se queixavam que alguém deixou de ser ele próprio. Talvez isso significasse, na verdade, ele não é mais como nós gostaríamos que fosse. No fim das contas, tudo não seria simplesmente uma espécie de grito de guerra contra a ameaça de um abalo daquilo que é habitual, mascarado de interesse e preocupação pelo bem do outro? Quando o trem seguiu para Salamanca, Gregórios dormiu. Foi então que aconteceu algo que ele ainda não conhecia. Ele acordou diretamente para dentro da vertigem. Uma onda de excitação nervosa mal canalizada o atravessou. Ele sentiu-se cair para o fundo e se agarrou desesperadamente nos apoios do assento. Fechar os olhos apenas piorava tudo. Tapou o rosto com as mãos. Já tinha passado. Aí tem aquela palavrinha grega. Tudo em ordem. Por que não tinha pegado um avião? Amanhã de manhã, dentro de 18 horas, estaria em Genebra e 3 horas mais tarde, em casa. Ao meio-dia estaria com Doxíades, que resolveria todo o resto. O trem começou a andar mais devagar. Salamanca. E uma segunda placa. Salamanca. Estefânia Espinhosa. Gregório se levantou, tirou a mala do bagageiro e se segurou até a vertigem passar. Na estação, pisou forte para destruir o colchão de ar que o envolvia. Esse Gregório nos surpreende, não é, gente? Fala a verdade. Bom, encerramos a semana e a semana que vem nós terminamos esse livro, acho que na terça ou na quarta-feira. Aí na quarta ou na quinta a gente começa um livro novo. Tá bom? Então, até lá, bom final de semana. Ontem eu falei rapidinho, né? Perguntando se vocês estão me ajudando a divulgar o canal. Então, compartilhando com seus conhecidos, seus contatos, que existe esse canal aqui de leitura. E que logo nós vamos começar um livro novo, que já temos com esse aqui que nós estamos terminando, já são 5 livros aqui no canal, né? Tem bem diversificado, não é? Então, pode agradar um ou outro, se não todos. Eu acho que, para mim, todos agradam. Mas cada um tem um gosto literário, não é? Então é isso, minha gente. Não esqueçam do like, por favor. Se você já é inscrito, esqueceu de acionar o sininho de notificações? Coloque lá, aciona o sininho, para você poder receber o aviso do YouTube quando o vídeo entra no ar. E se você não é inscrito, está aqui de passagem, o que será que acontece aqui nesse canal? Se inscreve, tá bom? E acompanhe as nossas leituras, tá ok? Tchauzinho então, gente. Até segunda, se Deus quiser, tá bom? Um abraço. Muito obrigada pela sua companhia.